a todos. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, quando um pregador normalmente vem para pregar, ele precisa estar atento a alguns sinais. A gente sempre vai pedindo a Deus que sinalize se aquilo que nós colocamos, né, que o pregador coloca no coração, se está alinhado com aquilo que a igreja precisa receber. E numa das canções que me sinalizou a resposta é: usa-me, eu sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível tornou-se viável. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, o capítulo 16, versículo 15, perdão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Repita comigo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, ó Deus, que toda distração, que tudo aquilo que possa tentar impedir a semente de não apenas germinar, mas de se tornar produtiva, seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Você sabia que seu mundo é diferente do mundo de qualquer outra pessoa? Seus vizinhos, amigos e familiares formam um mundo que só você pode alcançar. Um texto como esse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Podemos ter a sensação que pouco tem a ver conosco, que este texto é um texto direcionado aos missionários, aqueles que irão viajar, que precisarão conhecer novas línguas, adquirir hábitos e técnicas de evangelização, para aquelas pessoas que foram comissionadas por Deus para romperem as barreiras. Missionários em nações não alcançadas, aqueles que fazem missões em ambientes de mendigos, eles fazem missões no ambiente do cárcere. Mas eu quero ampliar um pouco mais isso e lembrar a você que a palavra mundo, ela tem algo muito particular a ver com você e comigo, pois cada um de nós trazemos a representação do nosso mundo aqui. O seu mundo não é o mesmo que o meu. Ué, pastor, como assim? Seus vizinhos são os mesmos meus? Não. Sua família é a minha? Não. Certo? Suas amizades são as mesmas minhas? Não. Isso define seu mundo. Você sabia que Marcos 16,15 pode não estar falando apenas de viagens missionárias? Existe uma interpretação que pode mudar completamente a forma como você vê sua missão. Esse ambiente é um ambiente cujo qual você foi alcançado para que você possa transformar. A proposta da igreja é exatamente essa. Por que você acha? O que o apóstolo Ezequiel descreveu é um período de 35 anos,
Isso não aconteceu da noite para o dia. Pessoas foram sendo alcançadas, e à medida que pessoas de outros mundos foram chegando, a igreja foi indo para outros bairros, para outros estados, outras cidades, para outros países. Foi o que ele narrou aqui. E por que isso chegou onde chegou ou está avançando? Porque a cada dia que passa, novos mundos, eles estão recebendo a palavra de Deus. É estranho a gente usar a palavra mundo assim, mas é desse jeito que eu quero que você entenda. O seu mundo precisa mudar. Ele é o ambiente que você trabalha. Ele é a sua vizinhança, certo? Ele são as pessoas que você conhece, e eu não vou mudá-lo não, eu nem conheço esse pessoal. Quem conhece é você. E é você que vai ter que ser usado para mudar esse mundo. É isso que a igreja faz. Você sabia que Deus pode ter colocado você exatamente onde está por um motivo? Seu trabalho, sua rua e sua família podem fazer parte de um propósito maior. Aliás, eu tenho descoberto, apóstolo, que nós não viemos à igreja para ser salvo. Nós já fomos salvos como recebemos Cristo Jesus. Então por que é que a gente continua indo para a igreja mesmo depois de ser salvo? Porque se nós não estivermos aqui, o pessoal não vem. Eles têm que vir para nós mostrarmos para ele aquilo que nós recebemos, para eles irem levar. É assim que funciona. É por isso que nós estamos aqui direto na igreja, oferecendo a outras pessoas aquilo que nós já recebemos em nome de Jesus. Então eu preciso fazer com que você entenda isso hoje, para que você possa ir para o seu mundo, tá certo? Vá para o seu mundo, prega o evangelho a quem? A toda criatura. Isso, a criatura que você gosta, a criatura que você não gosta, entendeu? Tem gente que você gostaria que fosse para o inferno, mas não pode, entendeu? Tem uns parentes seus que você olha e diz: pastor, tomara que a gente não lembre que é parente, senão vai ser difícil viver no céu. Mas é importante que venhamos entender isso. Então eu vou te mostrar. Você não precisa abrir, eu quero que você olhe para mim, eu quero a sua atenção. Eu vou usar o texto bíblico, mas eu preciso que você preste atenção em mim, porque seu papel é sair daqui para mudar seu mundo. Diga para quem está do seu lado: vá mudar seu mundo. Isso aí. Vá mudar seu mundo. Repita de novo: vá mudar seu mundo. Agora, para ficar mais pessoal, diga assim: eu vou mudar meu mundo. Você sabia que muitas pessoas esperam um chamado extraordinário e ignoram a missão que já receberam? Talvez a oportunidade que você procura esteja diante dos seus olhos. Isso. Olhe para mim agora. Jesus está arrebanhando um grupo de homens com o propósito de mudarem seu mundo. André é um dos primeiros a reconhecer isso. Ele era um dos discípulos de João, um dos primeiros a serem alcançados pelo Evangelho no Novo Testamento. É o irmão de Pedro, André. É André que fala para Simão que tinha encontrado Jesus. Um grupo de homens está sendo formado, montado, instruído para mudar o ambiente que eles frequentam. Eles são treinados para isso, bem preparados, é verdade. Mas muito mais do que alcançar esses homens, o que eles estão recebendo é muito maior do que eles possam imaginar. Eles têm um modelo mental de que a salvação é apenas para os judeus, o povo escolhido. Eles ainda não têm um entendimento de que isso vai mudar, que Jesus vai dar uma amplitude muito maior a isso, e todos aqueles que receberem a Cristo como Senhor e Salvador, receberá desta atitude o poder de serem feitos filhos de Deus. Romper com isso seria um grande desafio para todos os discípulos.
Todos eles tinham sérios preconceitos quanto a algumas coisas. Era uma visão muito limitada. Chega um determinado momento que Jesus precisa ampliar isso. E ele descobre que seus discípulos não estão preparados para irem a todo mundo. Ele vai precisar de mais gente, como o apóstolo Paulo mais à frente, indo para o mundo que Pedro não conseguiu alcançar. Ele vai precisar de uma série de pessoas ao longo da história, e dentre elas, o projeto Vida Nova, certo? Que traz consigo suas características, suas peculiaridades, que conseguiu se comunicar com mais eficiência, com mais eficácia, com um grupo de pessoas. E não tem nada de errado nisso. É o mundo do projeto Vida Nova, louvado seja Deus. Você sabia que algumas pessoas nunca ouvirão uma mensagem de fé através de um pastor? Mas podem ouvi-la através de você. Mas eu vou te apresentar 2 exemplos. No Evangelho de João, no capítulo 4, uma história bem estranha vai acontecer. Diz mais ou menos, se você gosta de acompanhar, eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. É só para você sair daqui. João capítulo 4. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicá, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse Jesus, dá-me. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber. E ela disse, como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses, porque o judeu não se comunica com o samaritano. Fecha o parênteses e bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, tu é que me pedirias e eu te daria da água viva. Ela falou, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse, mulher, aquele que beber desta água tornará ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. Ela gostou da conversa e falou, Senhor, onde pois o senhor tem desta água? Me dê um pouco aí, para não tornar aqui, para apanhar. Jesus falou, faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido. Ela falou, marido? Eu não tenho marido não, moço. Ele disse, bem de certo, em verdade não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Ela falou, nossa, que vergonha, veja que o senhor é profeta. Mas nossos pais disseram que nesse local é o lugar de adoração. Vocês dizem que Jerusalém é o local da adoração. Ele disse, ora vem, que nem nesses montes nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e é verdade. Mais à frente um pouquinho, para a gente ganhar tempo, a mulher deixa o cântaro, sai correndo para a cidade. Os discípulos estão chegando das comprinhas que fizeram, e olha que coisa fantástica. Jesus vai a Samaria. Não era um local muito agradável para os judeus. Havia um litígio, uma briga, né, entre eles. Eles não gostavam de se misturar. Isso é uma coisa antiga entre eles. E agora Jesus vai passar por Samaria. Chega em Samaria com seus 12 discípulos, para perto do poço do Jacó, e fala para os 12 homens. Quantos homens? Vamos fazer compra lá no supermercado de Samaria.